play it safe. I might play a little dirty someday. E vamos que vamos! Say I'm the chosen one. Mais um painel do nosso segundo Summit Gestão 360 Graus em Finanças e Investimentos. Esse que é um evento 100% online, 100% gratuito, né? Sendo transmitido aqui ao vivo e a cores no nosso canal do YouTube, @RobsonCampos360. E eu já peço a todos vocês que me sigam nas demais redes, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no Twitter e no TikTok, @RobsonCampos360 e também o @Corporate Investimentos 360 nas redes do LinkedIn, do Insta, do Facebook, para que vocês possam estar sendo atualizados com as novidades que a gente está trazendo de conteúdo. E um aviso importante, perguntas no chat, que a nossa equipe vai estar respondendo, e no final, os convidados que aqui estarão vão poder acessar e responder a pergunta de vocês. E nas próximas semanas, a gente está sem data ainda, a gente vai fazer uma live fechada pelo Google Meet para quem queira estar interagindo ao vivo com a gente, para tirar as dúvidas, conversar, bater o papo. A gente também vai colocar essa data. Então, por conta disso, fiquem atentos na descrição e os avisos que a gente colocar aí no QR Code no nosso encontro desse painel, agora que a gente vai falar sobre comparação entre imóveis e fundos imobiliários e também sobre proteção e sucessão patrimonial. Então, esses são os dois temas que a gente vai trazer aqui. Nada mais, nada menos que o meu parceiro, meu assessor jurídico da Corporate Investimentos 360, meu amigo, meu parceiro, Sérgio Pitelli. Suma seu posto, meu amigo. Obrigado, viu? Boa tarde, eu que agradeço. E a gente vai estar aqui online também, o meu parceiro de negócio, meu amigo, Gustavo Araújo. Cadê você? Olá, Robson, tudo bem? Boa tarde, amigos do Corporate Summit. Tudo bem contigo? Tudo certo, melhor agora participando desse evento. Maravilha, você está no segunda edição, você participou da primeira, não foi, Gustavo? Estive na primeira, agora na segunda, e só usar comentar essa vocação da cultura do investimento, essa vocação empreendedora que está levando, né, não só para o Rio de Janeiro, mas para o Brasil, para o mundo, porque já é transmitido além da nossa nação brasileira. É, isso que o Gustavo está colocando procede de uma maneira ampla, porque a gente também está transmitido pela TV Corporate Investimento 360, que é a nossa TV dentro da plataforma de TV Stream Roku TV, que tem mais de 280 milhões de usuários, são mais de 500 TVs nessa plataforma, Sérgio, que são... hoje a Roku é a maior plataforma de TV streaming do mundo. Então a gente está falando literalmente para os 4 cantos do mundo, não só pelas redes sociais, né, pelo canal do YouTube, mas também pela TV Corporate Investimentos. Então a gente está muito legal, fantástico. Bacana, né? Olha, vamos lá. Então aqui mais uma vez, para quem está nos acompanhando aqui, nós temos 25 minutos agora para a gente fazer algumas perguntas para vocês. Eu vou fazer rapidamente, a gente tem um tempo relativamente curto, né? 2 minutos mais ou menos para cada pergunta, para cada resposta, né? De cada pergunta, para a gente fazer e cumprir o nosso tema. Combinado? Combinadíssimo. Então vamos lá. Sérgio, qual o propósito de se implantar o mecanismo de proteção e sucessão patrimonial? Pergunta complexa. Vamos responder em 2 minutos. Bom, a questão da proteção patrimonial, ela está muito mais ligada aos riscos envolvidos na atividade empresarial e até mesmo o risco Brasil. O próprio fato de se morar no Brasil e eventualmente querer empreender já gera um risco. Então, criar um mecanismo de proteção para isso é muito importante no sentido de você ter uma previsibilidade do que pode acontecer com o teu patrimônio se você tiver alguma demanda contra você ou tiver algum prejuízo decorrente de própria alteração legislativa ou qualquer coisa que possa impactar no teu patrimônio. Uma demanda jurídica contra você. Uma demanda jurídica, por exemplo. E há uma outra questão aí que é importante também,
você se preparar, obviamente, para a sua sucessão, né? A gente sabe, infelizmente, a única certeza que a gente tem é que um dia a gente vai vir a faltar. Então, preparar um planejamento sucessório é inteligente do ponto de vista que você deixa os seus herdeiros, os seus entes queridos, preparados para que, quando isto venha de fato a acontecer, o impacto para ele seja simplesmente a sua perda e não seja um impacto financeiro importante. Então, esses são os principais razões pelas quais hoje se fala em proteção patrimonial e planejamento sucessório. Legal. E tem uma questão também em vida, né? Por exemplo, em vida não. Uma questão em que há um falecimento entre os sócios, por exemplo, né? Suponhamos que nós sejamos sócios e um venha a falecer, aí a família vai ter que entrar como sócio de uma organização que ele não entende nada. Né? Isso também é uma questão que pode e acaba sendo um desconforto muito grande para a família que está herdando um negócio que não interessa ou não tem a capacidade de tocar. Né? Então tem várias nuances da sucessão patrimonial. Né? Isso daí é interessante, porque daí a gente está falando da própria sucessão empresarial. Quer dizer, o que vai ser daquela empresa se aquele sócio, que eventualmente pode ser uma key person, inclusive, pode ser uma pessoa-chave para a sociedade, e a falta dela vai ser brutal. Pode inclusive, falir com a empresa. Então, existe a parte do planejamento empresarial também, a continuidade, né, o Business Continuum Plan, né, o BCP, no sentido de você ter mecanismos de, e se aquela pessoa vier a faltar, como que a sociedade vai lidar com isso. E você pode até ter um plano, um seguro de vida, por exemplo, para essa pessoa, para que a sociedade possa investir numa nova pessoa que possa assumir o papel dela. Perfeito. Gustavo, qual o melhor investimento para o momento? Fundos imobiliários ou imóveis físicos, na sua opinião? Sua pergunta, Rob, ótima pergunta. E, olha, todos que nos acompanham, temos diversas preocupações hoje quando a gente fala de ativos imobiliários. A gente vive hoje uma instabilidade política no Brasil. Existe também uma inflação muito alta no mundo todo, pós-pandemia. Então, os investidores ficam preocupados e olham para uma juros que vem crescente aí nos últimos semestres. Mas a gente pode avaliar o imóvel físico, o imóvel que é papel, que é o imóvel imobiliário, né, o ativo do fundo imobiliário, depende do objetivo que o investidor quer alcançar, viu, Rob? Por quê? O imóvel físico no Brasil, ele é corrigido pela inflação. Então, o imóvel físico, mesmo com inflação alta, tem essa correção, só que você perde a sua liquidez. Então, existe o risco maior de liquidez. Apesar do risco de mercado, ele é impactado pelo risco de liquidez. Então, olha só o exemplo. Se você precisar do seu imóvel no prazo curto, você vai anunciar o seu imóvel através de uma imobiliária, só que você não sabe se isso vai ser vendido em 2 meses, ou 1 ano. É possível você metrificar o prazo. E aí, para isso, você precisa, às vezes, reduzir o preço de mercado para vender rápido. Você precisar do dinheiro daquele imóvel. Certo? Agora, quando eu falo de fundos imobiliários, Robson, você tem essa vantagem de liquidez, porque é um instrumento através da Bolsa de Valores. Então, se você precisar vender para realizar o lucro, para ter ativo monetário, você tem 2 dias de liquidez. Perfeito? Então, o risco de mercado ele acaba sendo menor, decorrente da liquidez. Porém, aí o fundo imobiliário, preciso explicar aí para os investidores que ele tem um risco maior de oscilação de preço, né, da cota desse. Por quê? Principalmente o setor de fundos imobiliários de shoppings, de imóveis comerciais, né, que sofreu muito com a pandemia. Hoje a gente tem imóveis comerciais que são híbridos, que não funcionam todos os dias. A gente teve recente, em alguns casos, igual de empresas que decretaram falência, pode ter um risco de vacância do contrato daquele fundo imobiliário. Por isso que é importante se avaliar esses riscos, né, que existem entre ambos, tanto o fundo imobiliário quanto o imóvel, né, o próprio imóvel, porque ambos são excelentes investimentos. O fundo imobiliário tem a vantagem, Robson, que ele te paga um aluguel sem imposto de renda. Então, pode ter uma renda sem pagar imposto de renda. Então, tem essa vantagem no Brasil, que o fundo imobiliário não tem pagamento de imposto de renda sobre esses aluguéis mensais. Então, isso é uma vantagem muito positiva que eu vejo no fundo imobiliário.
Então, precisa avaliar o que o investidor ganha ao fazer esse aporte, fazer um financiamento financeiro aí de longo prazo. Perfeito. Gustavo, vê se você tiver um fone de ouvido, experimenta aí colocar, porque a tua voz está, às vezes, com dificuldade de eu estar ouvindo aqui. Se tiver algum fone aí, seja ele Bluetooth ou físico, tenta usar esse recurso, por favor. O Sérgio, se a holding funciona como instrumento de organização patrimonial e planejamento sucessório, sempre ou há outros caminhos? Há outros caminhos, com certeza. A holding, na verdade, seria a última opção na avaliação. Primeiro, você vai tentar entender qual é o tamanho do patrimônio, qual é a disposição dele. Então, é um patrimônio de imóveis, por exemplo, vai gerar uma renda passiva de aluguel através dela, quantos imóveis são, qual o tamanho dessa renda, a estrutura de uma holding comporta esse investimento, né? Porque existe um custo relacionado não só a criar, como a manutenção dela também. Então, existem outros mecanismos. Se a intenção for de fazer um planejamento de proteção e de sucessão patrimonial, primeiro você pode implementar na tua própria prática empresarial instrumentos de governança corporativa que diminuam o teu risco. E, em relação à sucessão, você pode criar outros mecanismos como o testamento, a doação com reserva de usufruto, né? Hoje você tem cláusulas maravilhosas, aliás, sempre tivemos, mas hoje isso está muito em voga, finalmente, que são as cláusulas de doação com reserva de usufruto, em que você tem o direito de acrescer ao cônjuge. Então, aquele cônjuge sobrevivente fica com a integralidade do usufruto dos imóveis até que ele faleça. Existe a possibilidade também da reversão, né, de se algum donatário falecer antes do doador, esse patrimônio retorna para o doador, e com isso você vai conseguindo passar o seu patrimônio, fazendo uma sucessão. Mas, é claro, a holding é uma opção boa sim, a depender da sua análise prática, caso a caso. Então, você tem que entender, são imóveis, esses imóveis vão gerar uma renda de locação, são imóveis e a ideia é vender e comprar outros e fazer sempre esse cambiamento das propriedades que estão dentro da holding, quer dizer, aquilo ali não vai integrar o ativo mobilizado dela, né, vai ser um ativo circulante. Então, vale a pena, tem que se estudar caso a caso, mas não é a única forma de se implementar mecanismos bons e eficazes de proteção patrimonial e de planejamento sucessório. Maravilha. Gustavo, a gente tem 16 minutos pela frente, então a gente só precisa acelerar um pouquinho nas nossas respostas para a gente não deixar para o final na correria. Gustavo, se a taxa de juros que está 13,75 tiver uma redução por um acaso, segundo os analistas, né, os economistas, a gente está com uma tendência de começar a estacionar e baixar. Pode melhorar o mercado imobiliário? Olha, o mercado imobiliário ele é um mercado que depende muito do crédito, da tomada de crédito, principalmente para as construtoras, empreiteiras que investem nesse setor e elas atuam sempre com tomada de crédito. Juros altos, Robson, a gente sabe que é ruim para a Bolsa. Então, se juros sobe, Bolsa cai. Para o mercado imobiliário, se o juro sobe, fica mais caro também o financiamento imobiliário, porque aí você sobe a taxa do financiamento tabela SAC e tabela Price. Logo, eu acredito muito que o Brasil tem feito uma política monetária rígida, mas muito bem feita pelo atual presidente do Banco Central. Então, se o Brasil, Robson, tiver uma redução da taxa de juros, será melhor para o mercado imobiliário, vai fomentar mais a tomada de crédito, compra de imóveis, construção civil. Isso é bom para a economia, isso é bom para os investidores, né? E tanto para o mercado imobiliário como para o mercado financeiro, principalmente o mercado de capitais. Perfeito. O Sérgio, e quando vale a pena internacionalizar essa estrutura, né, essa hold, num formato offshore? Bom, vale a pena internacionalizar quando o empresário está exposto a um risco muito alto no Brasil, eu diria. Então, aquele camarada que tem uma indústria com um risco trabalhista muito alto, talvez, até mesmo um risco tributário também.
vale a pena quando esse empresário ou essa pessoa eventualmente quer investir, ele já tem intenção de investir fora do Brasil, comprando imóveis fora do Brasil ou outros ativos, investir em bolsa fora do Brasil, por exemplo, ele pode eventualmente já pensar em ter uma empresa offshore e aproveitar ela para, obviamente, ser dona de eventual holding patrimonial ou holding imobiliária que ele tenha no Brasil. Vale a pena, obviamente, como eu te falei na outra pergunta, vale muito a pena estudar caso a caso, entender se o investimento que é feito e o retorno que se espera faz sentido. Né? Toda e qualquer estrutura que for ser criada numa linha de uma holding ou de uma offshore ou qualquer coisa nesse sentido, necessita de manutenção. E a manutenção não é só pagar o contador lá mensalmente, para a cada ano ele fazer o trabalho dele de declarar imposto de renda aqui ou no local onde a offshore esteja sediada e tudo mais. Ele precisa também entender que os mecanismos são como se fossem organismos vivos. Então, aquela offshore ela está tomando um tamanho maior, ela precisa de uma revisão jurídica do aspecto dela. Entender quais são as implicações tributárias em cada uma das regiões em que ela opera, para saber se aquilo ali ainda continua fazendo sentido. Às vezes vale a pena você desmembrar. Né? Então, vale a pena, basicamente, quando se tem um investimento em alta escala, se quer fazer investimentos fora do país e o risco exposto no Brasil seja alto. Acho que é o caminho. Gustavo, como o investidor pode se preparar em um momento de economia menos liberal? Amigos, Robson, esse é um tema que está bem aqui alinhado com o evento que você faz hoje. Todos os investidores precisam estar atentos ao que acontece tanto no mercado mundial como no mercado brasileiro. E, infelizmente, a gente pode sofrer, né, das decisões políticas econômicas. Então, você já me conhece de um tempo, sabe que eu sou autor do livro O Caminho para a Liberdade Econômica e Livre Mercado, no qual a gente fomenta aí, livre iniciativa, mais uma Bolsa de Valores no Brasil, mais empresas de capital aberto, que é justamente o que a gente quer, menos protecionismo, menos intervencionismo, né? E longe das ideias socialistas, porque a América Latina a gente viveu aí a gente vê países como Venezuela, Argentina, Cuba, que hoje existem, né? Existe hoje um mercado de capitais muito fraco, são países que passam por crises econômicas financeiras, tanto com inflação altíssimas, e aqui o Brasil é um país muito rico, né? A gente alimenta o mundo hoje, a gente tem um agronegócio muito forte, e nosso mercado de capitais ainda está em crescimento, são pouco menos ali de 450 empresas listadas na Bolsa. Então, o que eu acredito, inclusive estive hoje no lançamento da Frente Parlamentar do Livre Mercado, no qual foi pontuado um plano aí ousado de mais 1.000 empresas de capital aberto nos próximos 4 anos. Então, isso é muito bom de escutar, ou seja, existe uma esperança, existe hoje alguns parlamentares, né, lideranças de livre mercado que defendem o mercado de capitais, defende o investidor, certo? Então, Robson, conte sempre aí com o meu ativismo para estar fomentando esse livre mercado, porque o investidor precisa de ter uma redução de impostos, né, um mercado mais amplo, mais livre, um acesso à empresa através do setor produtivo da economia. E o assessor de investimento, ele é esse meio de campo, ele que vai fazer o investidor ter acesso, né, a esses instrumentos, junto com uma assessoria jurídica, né, para poder proteger o seu capital, junto com uma empresa séria como é a Corporate, para poder fazer um planejamento financeiro, sucessório, de qualidade, em um país que a gente tenha confiança de poder depositar os nossos recursos, né, sem ter um risco de ter uma economia que vai quebrar, ter o risco de ver no país que a propriedade privada é ameaçada. Mas, graças a Deus, temos pessoas, né, líderes que lutam por esse livre mercado, e por isso que nós estamos aqui num país maravilhoso, podendo viver, né, empreender, gerar emprego, gerar renda, para fazer, né, das nossas vidas um propósito maior. Gustavo, você falou em livro, repete o nome do livro aí? Perfeito, O Caminho para a Liberdade Econômica e Livre Mercado no Brasil. Esse é o seu segundo livro, não é? Esse é o terceiro livro, Olá, conta com o prefácio cara, é brabo. do Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Que isso, fera? E qual é o nome dos 2 primeiros? O primeiro é A Hora de Investir,
O segundo é um guia prático para construir seu futuro financeiro. Que brilhante. E se a pessoa quiser comprar esses 3 livros, faz como? Acessa qual rede, qual site? Perfeito. Pode acessar a minha rede social, que é @gustavo.araújobrasil. No link da minha bio, você entra no site da editora, A Hora de Investir, onde tem esses livros disponíveis para quem quiser, para todo o Brasil. É entregue aí em 10 dias, chega na sua casa. E Gustavo, fala um pouquinho sobre o AIS Livres, né, que é a Associação de Assessores de Investimento, que você é o diretor, né? Exatamente. Inclusive, estou aqui na frente parlamentar do Livre Mercado, em Brasília, representando os assessores de investimentos, representando essa classe, né, que é uma classe muito importante para fomentar a educação financeira para os brasileiros, que hoje somos mais de 25 mil profissionais no Brasil, é uma profissão que mais cresce no Brasil. São 25 mil assessores de investimento no Brasil hoje? São 25 mil assessores credenciados na Ancor. Ativos tem uns 18, né? Recentemente esse número teve um aumento expressivo, viu? Não seria assim, a Ancor, que é a associação das corretoras, que faz o credenciamento desses profissionais, né? Inclusive nós temos hoje uma agenda positiva de liberdade econômica, de crescimento da profissão, de levar a educação financeira. Exemplo do FGTS, né? O FGTS hoje tem o monopólio da Caixa. O brasileiro hoje não consegue escolher o gestor do fundo FGTS. Então isso aí é uma pauta que a gente precisa mudar. Então essa associação, ela é muito longe de ser um sindicato, né, Robson? Ela é uma associação que quem quiser fazer parte, nos procure. É totalmente voluntário, não é nada que é imposto, obrigatório, mas é uma união de pessoas. Através da associação, a gente consegue atingir, né, objetivos para favorecer o empreendedor, o investidor e o assessor de investimento. Maravilha. Nós somos, né? Eu sou associado também da associação, né, dos AIS Livres. Manda um abraço aí, um beijo para o meu amigo, o Alfredo, que é um guerreiro incansável, né? O bicho é brabo também, né? O bicho corre atrás mesmo, o cara está fazendo muito pela nossa categoria, né? Então manda um abraço aí. Agradecer a você, a Corporate, porque vocês fazem parte disso, você faz parte disso. Você, além de um associado, a tua empresa, ela está junto conosco, né? Você coloca aí o teu propósito acima, né, da vontade de querer ganhar a qualquer custo, mas principalmente de crescer junto e com qualidade. Então, eu agradeço muito por você fazer parte, por você acreditar, e você faz parte disso, como todos os assessores que estão conosco, que fazem parte dessas mudanças, né, positivas que estamos alcançando, principalmente para o investidor final, para a família, que vai ser beneficiada. Perfeito. Eu faço com muito gosto, viu? Contem comigo aí. Quando eu falo brabo, gente, eu falo... existem algumas gírias, né, aqui do Rio, né? A gente fala assim, tem algumas coisas, né, que a gente fala, né? Brabo é brabo no bom sentido, é o cara guerreiro que vai para cima, né? Não é brabo de outro tipo de adjetivo. De nervoso, não. Né? De nervoso. Se bem que o Alfredo é nervoso, né? Sim, ó, o Alfredo, vou mandar um abraço para o Alfredo Sequeira, o nosso porta-voz. Não, mas eu tô falando, ele é nervoso também, não é, o Alfredo? Ou é calminho no dia a dia? Ele mudou bastante com o tempo, a gente conseguiu acalmar a fera. O bicho é nervoso, o bicho é guerreiro. Manda um abraço para ele. Pavio curto, né? Tem todo o meu... Não, acho que não é pavio curto, não. Ele é um cara... Eu acho que não é pavio curto. Eu acho que ele é um cara autêntico, né? Ele não gosta, ele vai falar ali, ele vai correr atrás daquilo ali, porque ele sempre está pautado em... Eu gosto do estilo do Alfredo. Manda um abraço para ele. Então eu quero passar a encerrar aqui. Né? A gente tem ainda mais alguns poucos minutos, e eu quero que vocês dois falem rapidamente, o Sérgio, depois você, Gustavo, um pouco, mas tem que ser bem rápido para a gente não estourar o tempo, da trajetória empreendedora de vocês, né? Contar um pouquinho da tua história, quem foi, quem é e quem o Sérgio quer ser daqui para frente. Bom, legal. Primeiro, eu quero parabenizar tanto o Robson quanto a Corporate Investimentos 360 pelo evento, que está maravilhoso. Quero também dizer para o Gustavo que eu conheço o trabalho do AIS Livres, acho um trabalho essencial e fundamental dentro desse mercado, que
eu vivo falando, é um mercado que tem muito a amadurecer, e precisa, sem sombra de dúvidas, e é um mercado essencial hoje em dia, é tão importante quanto o advogado, o médico, ou qualquer coisa. Ensinar a investir bem, e ter suas rendas, e se preparar para um futuro, para uma aposentadoria, é muito importante. Então, o mercado de AIs, para mim, é um mercado, hoje, essencial no Brasil. Minha trajetória. Bom, eu sou advogado, nascido em São Paulo, moro em São Paulo. Que só um detalhe, veio de bate-volta, né? Saiu de lá, veio para cá só prestigiar ao vivo nosso e já está voltando. Então, cara, muitíssimo obrigado pelo esse esforço. Imagina, viu? Eu que agradeço o convite, é a oportunidade. Me formei em 2009, tenho MBA executivo em Direito Securitário. Do Direito Securitário, eu acompanhei aí toda essa evolução do mercado de AIs dos últimos 10 anos. Existe um aspecto muito parecido do aspecto regulatório, do mercado de seguros, do mercado de AIs. Um lado a gente tem a SUSEP, do outro lado a gente tem a CVM, mas a coisa é bem parecida de modo geral. E acabei fazendo essa migração, continuo eventualmente trabalhando com seguros também, mas hoje atuo muito mais voltado na área de investimentos, de agentes autônomos de investimentos, tanto para pessoa física quanto para PJ. Atua assessorando a classe. Assessorando a classe e também atuo... assessorando juridicamente a classe. Assessorando juridicamente a classe de AIs, tanto o PF quanto o PJ, né? O assessor que está entrando já é um assessor sênior, o que for... presta assessoria para PJ também, para o escritório de assessores, tanto como estruturar ele desde o começo, quanto eventualmente implantar melhores práticas jurídicas dentro dos escritórios. E, bom, atuo também, obviamente, na área, pegando aí o que os clientes desses AIs normalmente precisam de alguma ajuda, algum auxílio. Os AIs acabam sempre me indicando, então acabo entrando muito nessa parte de planejamento sucessório, proteção patrimonial, holdings, offshore, enfim. Lá no escritório a gente tem toda uma equipe preparada para receber essas demandas, além, é claro, de outras demandas aí da área empresarial, que é a área que o escritório sempre atuou. Tá bom? Inclusive, você que está pensando numa sucessão, a gestão, proteção, sucessão patrimonial, entre em contato conosco, que o Sérgio compõe o nosso time, compõe a nossa organização como assessor jurídico para nos ajudar a instrumentalizar aí o seu interesse de uma hold familiar, da proteção, gestão, sucessão patrimonial. Beleza? Então é só me acionar aí no Instagram, por exemplo, @RobsonCampos360, ou, equipe, coloca aí o QR Code do link, bota o link, por favor, na descrição aí do WhatsApp, que o pessoal entra em contato. Isso aí. O Gustavo, você tem 30 segundos para contar a tua história empreendedora, mas tem que ser 30 segundos, senão eu vou te interromper. Brincadeira, né? A gente não está te ouvindo. Está mutado, Gustavo. Estão me ouvindo? Agora. Como empreendedor, eu fundei 3 empresas, 2 institutos, quebrei mais de 3 vezes, me recuperei. Como empreendedor, eu acredito que a gente descansando está carregando pedra nas costas. Mas o que me deixa feliz é ter independência, ter liberdade, poder gerar emprego, gerar renda e poder mostrar a vocação empreendedora, a vocação que nós temos para o sucesso aqui no Brasil, de criar, de inovar e de levar para os nossos consumidores, através da livre iniciativa, do livre mercado, o melhor serviço. E assim a gente cresce com o objetivo, né, de deixar o consumidor feliz e, claro, gerar renda, gerar riquezas para as nossas famílias. Excelente, Gustavo. E a gente vai encerrar esse painel aqui, mais uma vez, agradecendo a você, Gustavo, a você, Sérgio, parabenizando aí a clareza com a qual vocês estão se colocando, estão explicando para a gente, e convidando a todos vocês que sigam para o próximo painel. O próximo painel é o último, não é isso, equipe? É o nosso último painel? Então pronto. Então vamos para o próximo e último painel. Grande abraço e vamos que vamos. Abraço, gente. Bom evento para todos, hein? Um abraço, obrigado. Tchau, tchau. E vamos que vamos.